Os povos europeus, na Idade Média, possuíam diversas diferenças entre si, diferenças culturais, étnicas, sociais, etc. Mas existia algo acima dessas divisões, um código de ética, um sistema de leis naturais que eles identificavam como um só povo. A cristandade. Esta era a unidade europeia. Quando falamos em nacionalismo, pensamos na exaltação da pátria. Quando falamos do tradicionalismo, a exaltação das tradições. Mas a exaltação da nação, se feita de maneira honesta, não seria a exaltação das tradições daquele determinado povo, daquela determinada nação? O que levava um fazendeiro espanhol, francês ou prussiano, retirar uma velha armadura do alçapão e ir caminhar até Constantinopla para lutar contra os sarracenos? O que eles protegiam? Por que saíam da própria nação para estar à frente de um combate longe de sua casa? Eis aí o espírito fraterno da cristandade, o espírito primordial e singelo que pode se entender como nacionalismo. Um cidadão médio da Idade Média não lutava por questões pequenas, como linhas imaginárias ou interesses políticos e econômicos. E em cima desse sentimento, São Tomás de Aquino desenvolveu o princípio ético da guerra, a guerra justa. A guerra é moral quando não movida por interesses políticos. Uma guerra santa, por exemplo, é uma guerra justa. Retornando ao tema principal, se observa que, em linhas gerais, a luta era acima de tudo por sua fé, pela cristandade, pois sabiam que caso o inimigo exterior tomasse um palmo de terra que fosse de terras cristãs, mesmo que a milhares de quilômetros de distância de sua casa, representaria uma agressão ao todo, uma afronta ao mundo ocidental, que dali, daquela pequena ofensiva, no mais extremo ponto, aqueles imigrantes destruiriam sua fé, seu povo e sua civilização. Independente das diferenças pequenas que haviam entre aquelas nações, existia uma visão do todo, de enxergar no seu irmão de um extremo ao outro como si mesmo. Quando perdemos a ordem integral da civilização cristã, isto é, a perca da unidade espiritual, com a formação dos Estados-nações soberanos, que se colocavam acima da ordem que os tornavam uno, acima daquela base transcendental, esses Estados-nações fragmentaram totalmente a cristandade. Não existia mais a defesa da fé, pois não existia mais a Igreja una. Instaurou-se o status da dúvida, uma formação ambígua. Não existia mais a defesa da Europa, pois se não há mais a cristandade unida, o que apartaria os pequenos conflitos europeus? Nada. Sem a fé, a defesa mútua se perde. A identidade de se ver na defesa de sua civilização se esvai, pois quando não se vê refletida no seu irmão a mesma fé que a sua, a mesma força maior, por que você arriscaria sua vida em defendê-lo como se fosse a si mesmo? Quando o Estado-nação se torna mais importante que a cristandade, os pequenos conflitos se tornam mais importantes que a fé. Se a França entra em guerra com a Prússia por interesses econômicos e no meio do conflito é atacada por um exército islâmico, a reação instintiva das demais nações, em um ambiente saudável, seria proteger a França por ser seus irmãos, independente dos pequenos conflitos. Mas com a formação dos Estados-nação e a sobrepujança do poder temporal acima do espiritual, a consequência foi que levou o raciocínio para a análise de se é ou não estratégico aquela invasão, sobre a perspectiva de interesses, não mais o raciocínio pela moral, pela unidade. Pensavam, segundo, sobre como poderiam explorar essa ofensiva alienígena para tirar vantagem de uma nação irmã. Essa é a consequência da secularização do Ocidente. A racionalidade para o mal, a racionalidade autodestrutiva, se denota que o ideal é uma subserviência da pátria em detrimento da fé. Isto é, o nacionalismo é saudável e bom à medida que se compromete com as tradições, com a religiosidade una, à medida que não deixa a pátria terrena se sobrepor ao berço espiritual. O nacionalismo é um bom caminho para se trilhar. É instintivo ao homem buscar a glória, a grandeza, o melhor para o seu povo, mas seu instinto deve ser sempre submetido à racionalidade do transcendente, pois caso contrário, se torna autodestrutivo, fragiliza as bases que a priori devia consolidar. Resumidamente, devemos ser claros e retos. Antes da liberdade individual,
a pátria, e antes da pátria, a fé. O Brasil nunca possuiu uma identidade étnica, e o nacionalismo artificial, republicano, de exaltação das riquezas naturais, sempre fora vazio demais para instigar um espírito nacional. A base comum do Brasil, que o civilizou, o desenvolveu, o expandiu e garantiu sua unidade, sempre fora a fé católica. Desde nossa fundação sobre uma Santa Missa, o espírito fraterno, expansão, levando a fé e a salvação aos povos nativos, o sentimento mútuo compartilhado entre os brasileiros para defender sua nação contra invasores calvinistas e liberais. O Brasil se torna brasileiro à medida em que anda em compasso com a fé católica. O espírito nacional brasileiro é personificado na unidade espiritual da cristandade, justamente pelo seu legado histórico, pelo seu caráter de continuidade do povo ibérico. Somos uma nação que nasceu destinada a defender o legado da cristandade, em levar à frente o legado de nossos pais. Quanto mais longe do catolicismo, mais irracional, primitivo e embrutecedor se torna o brasileiro. O nacionalismo em nossa pátria se mantém vivo e saudável enquanto tradicionalista, enquanto defensor da Santa Igreja Católica.